Se você já assistiu às animações Festa no Céu e Viva, a Vida é uma Festa, com certeza você já tomou contato com a nossa personagem da história de hoje, as simpáticas caveirinhas mexicanas, ou La Catrina. Mas qual a sua origem? Por que elas são tão onipresentes nas festividades mexicanas? Os povos pré-colombianos que habitavam a região do México já possuíam festividades que celebravam seus ancestrais e a morte. Mas ao contrário do que possam pensar, celebrar a morte significava nada mais do que celebrar a vida. Parece uma contradição, não é? Eles acreditavam que as pessoas que morreram estavam vivas numa outra dimensão e celebrar a sua lembrança é que manteriam eles vivos nesse lugar onde eles estivessem. A morte definitiva seria o esquecimento daqueles ancestrais. É importante lembrar que para esses povos, a religiosidade não era carregada de moral como a religião cristã. Para os povos pré-colombianos, o que definia o local para onde eles iam após a morte não era a sua conduta em vida, mas sim a forma com que eles morreram. Então, não havia a ideia de punição ou recompensa, de um paraíso ou de um inferno. Para os astecas, que eram o principal povo que habitava o México, eram 4 os destinos para as almas dos mortos, sendo que o mais comum é que as almas fossem para o Mictlán, que era o lugar de destino daqueles que morriam de morte natural. Mictlán, todos os nomes que eu falar referentes às astecas estão no idioma náhuatl. Eu não sou especialista em náhuatl, então, por favor, perdoem os erros, tá? E após a morte, era necessário atravessar os 9 níveis que compunham Mictlán, até chegar ao reino de Mictlantecutli e Mictecacihuatl, que nada mais eram do que o Senhor e a Senhora da Morte, né? O Senhor e a Senhora do Mictlán. E nesse caminho ali de provações entre os 9 níveis do Mictlán, eles eram guiados por um Xoloitzcuintli, que é um simpático cãozinho típico mexicano. Sim, é o Dante do filme Viva. Mas só eram guiados aqueles que tratavam bem os animais, senão, cada um por si. E o Dia dos Mortos vai surgir justamente do sincretismo entre as tradições dos astecas com a religiosidade cristã. E os astecas tinham uma festividade específica ali para celebrar os antepassados e os mortos, que era a festa de Huaymicayo. O nome vai estar aqui na legenda, né? Que foram sincretizadas com a celebração cristã do Dia de Todos os Santos e o Dia dos Fiéis Defuntos. Sim, esse é o nome oficial do Dia de Finados, Dia dos Fiéis Defuntos, né? E essas festividades, elas eram presididas, nada mais nada menos, pela Senhora dos Mortos, por Mictecacihuatl. Já no final do século XIX, durante o governo de Porfírio Dias, a ditadura conhecida como Porfiriato, que vai da década de 1870 a 1910, há uma tentativa de europeização da cultura mexicana, né? Mais precisamente de afrancesamento da cultura mexicana. E para se europeizar a cultura, era necessário renegar as suas origens indígenas, né? E isso vai causar muitas críticas nos jornais da época, né? Principalmente caricaturas que vão ali chacotear com essa ideia de europeização, nome difícil, da cultura mexicana, né? O mais famoso deles é José Guadalupe Posada, que vai criar a Calaveira Guarbanceira, ou seja, a caveira dos vendedores de grão de bico. Os vendedores de grão de bico nesta época eram pessoas de classe baixa, eles não eram elite, não eram ricos, mas que, e principalmente de origem indígena, mas que posavam ali de elite, eles tinham uma postura elitizada e principalmente tinham uma
postura europeizada, eles se vestiam de forma europeia. Então, a calaveira criada por Posada vai ser ali uma forma de criticar essa negação das suas raízes indígenas, né? Tanto que, originalmente, ela era apenas um esqueleto com um chapéu francês, como vocês viram aqui, né, no nosso quadrinho. Então, né, e ele se dizia que está só nos ossos, ou seja, não tem nada, mas está ali com o chapéu francês, ou seja, é pobre, né, mas quer ter ali, né, quer demonstrar um status que não possui de verdade. Né? E quem finalmente batiza a calaveira com o nome pelo qual ela ficaria conhecida mundialmente, ou seja, a La Catrina, foi ninguém mais, ninguém menos do que Diego Rivera, no seu mural Uma Tarde de Domingo na Alameda Central. Nessa sua obra aparecem diversas personalidades da história do México, inclusive o próprio Diego Rivera, Frida Kahlo, sua esposa, né, o José Posada e no centro deste mural a La Catrina. Só que, além de batizar a personagem como La Catrina, Diego Rivera foi quem deu a sua forma final a ela, vestindo ela com tecidos finos e com um boá de plumas. Nem sei o que é boá, quem falou isso foi a produtora aqui do vídeo, tá? E, né, com algumas joias, mas ela continua sendo uma caveira ali, continua sendo, né, uma personagem que ostenta um status que ela não possui realmente. E como uma última curiosidade sobre este mural, Uma Tarde de Domingo na Alameda Central, ele hoje está exposto no Museu Mural Diego Rivera, que nada mais é do que um museu que foi construído apenas para receber este mural, que originalmente estava num hotel no centro da cidade do México, que foi destruído nos grandes terremotos de 1985. O mural foi salvo e ele passou a ser exposto nesse museu que foi construído apenas para recebê-lo, o que demonstra a importância que o patrimônio histórico e artístico e arqueológico também tem para os mexicanos. Se você curtiu o nosso vídeo, deixe o seu like, não esqueça de se inscrever no nosso canal e nos siga nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Um grande abraço, um bom fim de semana, boa Páscoa e agora sim, um feliz Dia de los Muertos a todos ustedes.